Seguimos com o Guerra e Paz desta quarta-feira. Um dos convidados é Fernando Pereira, cantor e produtor de espetáculos com uma longa carreira. Boa noite, bem-vindo ao Guerra e Paz. Marisa, boa noite, Fernando. Muito obrigado pelo convite. Vi que toda a gente leu o memo sobre guarda-roupa, não é? Estivemos a combinar, estivemos a combinar. Não foi combinado, olha se fosse. Nada, é verdade. É assim. Muito bem, Fernando, é um prazer ter-te aqui no Guerra e Paz. Faço já este disclaimer. É a primeira de pelo menos duas conversas que vamos ter e fica já convidado para voltares em breve. Hoje é Dia da Terra e sei que, se calhar as pessoas não têm essa noção, mas tu és uma pessoa com uma grande sensibilidade em relação a este tema. Tens um projeto muito interessante, Amar a Terra. Queria que nos explicasses. É o Dia Mundial da Terra. Bom, é um tema que foi lançado oficialmente no dia 20 de dezembro, que foi o Dia Internacional da Solidariedade Humana. Dele fazem parte vários outros cantores que eu convidei para este projeto. Uma associação que eu criei, que é a Frente Solidária. Juntámos aqui vários cantores, Ana Laínhos, o Carlos Ribeiro, o Hugo Batista, a soprano Patrícia Gabriel, a Paula Teixeira, o Rubén Portinha. Todos os dividendos deste tema, do videoclipe, os direitos de autor, tudo, reverte integralmente para a Cruz Vermelha Portuguesa, para ações de voluntariado, enfim, o que for necessário. E mais do que um tema musical, eu diria que esta música é um hino. É um hino de um movimento global e solidário, com epicentro em Portugal, pela paz, pelo amor universal, pelo respeito pela vida, pelo planeta e pela grande família humana. Basicamente é isso. A mensagem é essa. E os elementos aqui que vemos, as pessoas que estão aqui a cantar contigo, se quiseres referir, além do que já referiste. Posso. Ora bem, agora quando aparecer, temos ali o Carlos Ribeiro e a Paula Teixeira. O Carlos Ribeiro foi membro do grupo Excesso. Aquela senhora loura não é a que está agora a mexer a cabeça, é uma que estava ali a cantar. Aquela senhora mais loura é a Patrícia Gabriel, uma cantora lírica polaca que vive em Portugal há muitos anos. Ana Laínhos, Hugo Batista, aquele senhor dos óculos escuros é o Rubén Portinha. E pronto, o Amar a Terra é isto, The Planet Love Song. Sim. E está, já tiveste a oportunidade já há uns meses de me mandar o vídeo. Além de estar bastante bem feito, tem elementos muito diversos e completos e complementares sobre o que é a diversidade do que é defender o planeta Terra. Não só o planeta Terra, mas esta consciência humana. É um tema e uma mensagem que pretende aproximar as pessoas, criar pontes, destruir muros, que são absolutamente desnecessários, criar pontes entre nós. E quando se fala de paz, Armando, quando se fala de paz, nós falamos de paz e de guerra, muitas vezes aqui, não é? Falamos todos os dias, tu falas todos os dias. A paz começa em nós. Nós falamos muito da guerra e da paz que acontece na Ucrânia, ou não acontece na Ucrânia, no Irão, enfim, em todos os países onde existem conflitos, mas a paz começa em nós. Somos nós que temos que construir a paz dentro de nós, no nosso templo interior, construir isso, esse homem novo, esse homem melhor, essa pessoa melhor dentro de nós. E, por efeito de osmose, transmitir aos outros. Este é o caminho. É a mudança do homem. Como dizia Gandhi, se a mudança que queres ver no mundo. É o que eu acho. Que feedbacks tens tido, que alcance tem tido este projeto? Olha, ele está em 240 países, em todas as plataformas digitais. Portanto, Spotify, you name it, tudo, não é? Portanto, quem quiser fazer download desta música ou deste videoclipe, é só buscar na plataforma digital mais próxima, enfim, nos streamings todos. Os direitos vão integralmente para a Cruz Vermelha Portuguesa. A música pode fazer a alegria da criançada e não só lá de casa, não é? Muito bem. Deixa-me dizer, notável, porque nós estamos sempre a dizer que a sociedade civil não contribui e que é preciso projetos. Isto é um exemplo concreto da sociedade civil a contribuir, não é? Para um tema que não é só o poder político que tem essa obrigação. Somos todos nós, não é? Os políticos fazem a parte deles, não é? E têm as suas agendas, têm, enfim, os seus caminhos, os seus compromissos. Nós temos que fazer uns pelos outros. Eu julgo que a grande mudança, repito, está em cada um de nós. Nós efetivamente quisermos. Fernando, tu és uma pessoa conhecida do público, mas há alguns aspectos no teu percurso que se calhar as pessoas não sabem. Todos os dias aqui eu falo do Trump, geralmente muito mal. Por acaso ontem até elogiei uma nomeação, não foi? Nomeação feita pelo Presidente dos Estados Unidos e foi devidamente assinalado. Tu, creio que conheceste o Trump e trabalhaste para o casino do Taj Mahal de Atlantic City do Trump. É verdade. Houve um período da minha vida, houve pessoas que pensaram que eu emigrei. Eu nunca, infelizmente ou felizmente, nunca tive necessidade de ir viver para fora de Portugal, mas tive muito tempo nos Estados Unidos. Houve um período ali entre 92, 93 e 96, 7, que eu estive muito mais tempo nos Estados Unidos do que aqui. Tinha muito trabalho na América.
Fazia muitos espetáculos em Nova Iorque, fiz espetáculos em Las Vegas, um pouco por todos os clubes portugueses, enfim, todas as associações da nossa diáspora. O que seria de nós sem a diáspora, não é? Sem essas comunidades que nos apoiam, nos amam e nos acarinham. Mas o meu melhor cliente americano foi o Sr. Trump. Só para o casino dele em Atlantic City nós fizemos 78 espetáculos entre 94 e 96. Portanto, é alguma coisa. Não é? E como é que surgiu essa oportunidade? Olha, muito curioso. Eu estava num almoço com os amigos portugueses em Newark, na Jersey, e um amigo comum que era português, americano, mas enfim, de origem portuguesa, que trabalhava no casino do Donald Trump, levou uma cassete minha, uma tape de VHS, ao presidente do casino, um senhor chamado Dennis Gomes. E o senhor Dennis Gomes viu o espetáculo e disse: I want this guy, eu quero este tipo cá no meu casino, quero que ele venha fazer o espetáculo. Eu não era minimamente conhecido nos Estados Unidos então estava a começar os primeiros passos, estava a dar os primeiros passos nos Estados Unidos. Tive uma reunião com ele e ele disse-me: olha, Fernando, eu vou ter aqui um torneio de baccarat em fevereiro, estávamos para aí, isto era para aí outubro, setembro, outubro, novembro, por aí. Vou ter um torneio de baccarat em fevereiro. Vou convidar gente de todo o mundo para o torneio de baccarat e de todos os Estados Unidos. Eu quero que você faça um espetáculo. Preciso só de 200 bilhetes para os meus convidados. O resto da bilheteira é sua. E eu disse assim: mas olha, já que é uma coisa tão interessante vir aqui fazer um espetáculo para si neste casino imenso, é onde nunca nenhum português tinha posto os pés ainda até então. Disse: olha, eu gostava, eu estive a fazer uma investigação, também uma pesquisa jornalística, e vi que você tem festival irlandês, festival coreano, festival francês, festival, sei lá, escocês, chinês. Você nunca fez um Portuguese Festival aqui no casino? Porquê? Nunca calhou, nunca ninguém. Então, deixe-me criar condições para que isso aconteça. E o primeiro espetáculo que eu fiz em Atlantic City foi precisamente num festival que eu organizei com um grupo de pessoas, obviamente, que me apoiaram, em que tu tinhas o embaixador de Portugal a abrir o festival, a inaugurar o festival de manhã. Durante todo o dia as pessoas podiam ter gastronomia portuguesa, era um festival de cultura, de artes, de moda, de artes plásticas. Nós tínhamos exposições com Maluda, com o Boal, Cargaleiro, Vieira da Silva. Tiveste um desfile de moda com modelos do João Rolo, do Zé Carlos e de outros estilistas portugueses. Sei lá, todas as regiões de Portugal estavam ali representadas com a gastronomia, com os vinhos, com as suas iguarias. Muitas empresas também portuguesas e marcas portuguesas estavam ali expostas. Passaram 15 mil pessoas durante o dia por aquele festival e depois à noite, na Grand Arena, eu tinha convidado para fazer o espetáculo comigo o Carlos do Carmo, a Maria da Fé, o Paulo de Carvalho e a Dulce Pontes, Fantástico. que até então nunca tinha atuado fora de Portugal. É bem uma pessoa com uma carreira imensa, que para mim é das vozes mais emblemáticas de Portugal, ainda não tinha começado a carreira dela internacional. E fizeram o espetáculo comigo em Atlantic, lá na Arena. E tinha a Lusitana Paixão, não é? Que logo exatamente, era a canção do Mar Fui Bailar. E repara, durante o dia tivemos 15 mil pessoas a passar a experienciar, a vivenciar o que é Portugal, não é? Em toda a sua complexidade e diversidade gastronómica, etc. E depois à noite 7 mil pessoas na arena, com a minha banda, a minha New York Band e todos aqueles meus colegas maravilhosos a cantarem os seus fados, a sua música portuguesa. Foi uma festa incrível. E depois repeti em 95, fiz tudo exatamente igual. Levei como convidados para o show da noite, em 95. Levei o Rui Veloso, a Nuxa e o Pedro Brunhosa. Que esteve aqui connosco recentemente. Exato, eu vi. Foi muito bom. E de facto, foram 2 eventos que me deram um imenso prazer. A partir daí, eu fiz, de facto, marquei a minha posição, não só naquele casino, mas em Atlantic City e na Jersey, no estado, ali junto daquelas pessoas. E a partir daí foram eles que já me contrataram para fazer espetáculos. E depois foi sempre. E deixa-me perguntar, tendo vivido dessa forma, de forma profissional e tão próxima, que certamente também percebeste o que é muito a lógica, que é muito deles e que o Trump representa muito do empresário, do entertainment, do muito business. Business-minded, não é? Daí, até o que é hoje e o que significa Trump, que salto é que demos? Olha, eu não cheguei a conhecer o Trump propriamente. Eu encontrei-me com ele uma vez unicamente num evento social. Foi-me apresentado fugazmente, não tive hipótese de conhecer a pessoa. Já conhecia a história do senhor, não é? Enfim, enquanto empresário, you're fired, aquelas coisas do tipo, não é?
Epá, o Trump não me surpreende, eu conheço a América e, portanto, nós temos uma imagem diferente do que os americanos têm. Mesmo as pessoas que não gostam do Trump, e que são muitas também, não é? Como é óbvio. Tem fãs e tem pessoas que o odeiam, que detestam, mas a visão que nós temos do Donald Trump não é a visão que o americano típico tem do Donald Trump. Há muita coisa que para nós parece disparatado, mas que para um americano médio, isto é a minha percepção. Para eles é patriótico. Para eles é patriótico, é algo que faz sentido. Eu próprio sou muito crítico em relação ao Trump. Ele tem uma forma de estar e de ser que é o oposto da minha forma de estar, digamos assim. Portanto, ele é uma pessoa muito arrogante, muito vaidoso, muito agressivo, misógino, aquelas coisas todas. Enfim, tem aquele temperamento irascível, é pouco ponderado. Mas, no entanto, algumas das atitudes e algumas das decisões que ele terá tomado, não estas relativamente à guerra, mas outras, para o americano médio, acho que fazem sentido, sabes? E nós podemos refletir sobre isso. O foco no dinheiro e não nos valores. Sim, na América eles têm aquele lema que é fantástico e que é deadly, que é money talks, bullshit walks. Muito bem, da América vamos para o Brasil. Vamos. E vamos ver algo muito interessante. Posso-te dizer, tu tiveste a oportunidade de ir ao programa se eu tiver que dizer que era a minha maior referência no mundo da televisão, era o Jô Soares, que era um belíssimo conversador, era uma pessoa de uma cultura incrível, tremenda. Absolutamente extraordinário. E tu foste ao programa dele. É verdade, fui a vários. O primeiro, em 95, quando eu estive lá, o primeiro foi com a Hebe, que era uma senhora também da televisão brasileira. Aqui vemos a tua ida ao Palmeiras. A minha ida ao Palmeiras. Isso foi ultimamente, há pouco tempo eu estive lá e estive a cantar no estádio do Alliance, no Alliance Park, o Alliance Arena, que é o estádio do Palmeiras, não é? A cantar no relevado. Para um tipo que se casou no relevado do estádio antes do jogo começar. Sim. Mas estava-te a dizer que foi muito interessante fazer todos aqueles programas, o Faustão, a Hebe, uma entrevista que foi absolutamente extraordinária com uma grande senhora que é Marília Gabriela, uma jornalista de topo. Grande entrevistadora. É daquelas entrevistas que tu não tens, só tens uma cortina preta à tua volta. Mais recentemente agora dedicou-se ao teatro também, creio. Penso que sim. O Jô Soares aconteceu uma coisa extraordinária, porque eu estava nos camarins, à espera de entrar em cena, estava lá a minha banda, as minhas cantoras americanas foram a New York para fazer o momento também lá no Brasil, e eu pergunto a uma pessoa da produção, olha, desculpe lá, quantas pessoas é que estão a assistir a este programa? Dependendo da novela que tem na Globo, 75, 80 milhões. Ou seja, 5 milhões é a população da Noruega, vamos lá ver se a gente senta. Mais Noruega, menos Noruega, eu ia cantar para 80 milhões de pessoas. Para o Jô, aquilo era uma coisa normalíssima, não é? Sim. Para uma pessoa como eu... Que é a presidente do Palmeiras, não é? Esta é a doutora Leila Pereira, sim. Ela ofereceu uma camisola com o meu nome, foi muito simples. Claro que elogio o Palmeiras como o meu clube no Brasil. Claro, não é? Ainda por cima é verde, portanto, faz todo o sentido. E que percurso o Palmeiras fez dos outros anos? A entrevista com o Jô foi absolutamente incrível. Foi absolutamente incrível. Às tantas ele pergunta-me assim, você também, depois de já ter feito várias coisas ali, a seco, você também imita o We Are The World, aquela música do We Are The World, que tem vários cantores? Sim. E tem o Pavarotti? Não tem. Então faz o Pavarotti para mim. E eu disse, Jô, isso sem estar nada combinado. Jô, agora é assim, eu dou a voz, mas você dá o corpo. Ou com aquela barrigona, não. Se você dá o corpo. Nessa fase, depois, o que é que eu tenho que fazer? Boa. Pega no lenço, eu tirei assim o lenço que ele tinha no bolso, coloquei, depois ele levantou-se, fizemos aquilo. Foi um número absolutamente hilário. Aquele povo foi às lágrimas com aquele momento. Eu a cantar o Céu é Meu, oh, Céu é Meu, e ele a mexer a boca à minha gente. Foi muito engraçado. Depois eles repetiram, gravado, não é? Sim. Repetiram aquele momento depois num programa mais tarde. Sim. Bem. Eu pedia só, não sei se tem o vídeo da ida ao Jô, se não, continuamos, mas se entretanto conseguirem meter o vídeo da ida ao Jô. Tiveste também no Domingão, não é? Com o Faustão. O Faustão também. Não, estive aqui com o Luciano Huck, exatamente. Este foi agora em 2022. Este senhor também é um grande nome da televisão, brasileira. Este ainda sou eu, enfim, a fazer ali umas coisas. No Domingão com o Huck. E depois estive com o que tu estavas a referir, querias te referir ao Danilo Gentil. O Danilo Gentil, sim. Que acho que era no SBT, sim, no canal SBT. Ele faz uma apresentação até super hollywoodesca e tal, muito engraçado.
Enquanto não vemos a ida ao jogo, deixa-me perguntar-te, quando é que tu descobriste o dom que tens de imitar e a voz única que tens? Não foi bem uma descoberta, porque foi algo que nasceu comigo, não é? A Marisa está aqui a pensar também como é que, depois, não é? Como é que terá sido. Eu já nasci assim a imitar as coisas, a ouvir os sons e a fazer. Tenho uma memória auditiva realmente, dizem os médicos e os entendidos, invulgar, uma excelente memória auditiva. Se cair ali um alfinete, eu daqui a vários dias ainda não vou lembrar do som do alfinete. Okay. É um pouco por aí. E então, eu sou um cantor, mas eu quando ouço um som, a minha tendência é logo para trabalhar a musculatura vocal como se fosse um pedaço de plasticina, não é? Para chegar aos sons que eu quero produzir. Eu produzo os sons que eu quiser. Não, quando as pessoas dizem de uma forma um bocado circense, é o homem das 1000 vozes. Não é 1000, não é 100, não é 10. A voz é uma, é única, é a minha. Eu faço com ela o que uma criança faz com um pedaço de plasticina ou um oleiro faz com um pedaço de barro. É transformar, é conseguir moldar toda a musculatura vocal de forma a conseguir atingir outros sons que faz as pessoas percepcionarem que estão a ouvir outro, mas não estão a ouvir a mim. Não há mais ninguém ali. Muito bem. Não, tem que ser um cantor. Mas eu não descobri, quer dizer, te respondo, eu era miúdo e fazia isto, não é? E às tantas descobri foi que podia ter um modo de vida fazendo um espetáculo diferente de tudo o que existe, que é este. E tens cordas vocais específicas e muito moldáveis, não é? Tanto podem ser agudas como graves. Um dos médicos que me examinou, uma vez fui examinado no Simpósio Internacional da Voz por vários médicos e cientistas internacionais. Eram para aí 5 ou 6 tipos a espreitarem para a minha garganta e a verem no ecrã como se movimentava tudo. E eu digo assim, bom... E eles dizem, olha, você tem as cordas vocais realmente bastante longas, talvez isso permita uma extensão vocal um pouquinho maior do que um homem normal, não é? Enfim, dizem eles, eu dessas coisas percebo bola. Eu só sei realmente ouvir uma música, ouvir um tema, ouvir qualquer coisa, e em princípio, em 90% das situações, eu consigo chegar lá. Olha, o jogo. Olha, agora estamos a... Olha, grande Jô Soares. Depois ele, na parte final da vida, ficou mais magro. Aqui ele era mais magrinho. Ele juntava coisas. Estas eram as minhas cantoras americanas. Vieram de Nova York para o Brasil, fizemos lá uma turnê. Cantado por vários. O que tu estavas a contar. Por vários cantores. Sim, pelos. Tá o Pavarotti também aqui nessa turma, não? Nem no Pavarotti, no We Are the World? Não tá, né? Não tá. Então faz um pouquinho de Pavarotti pra gente. Vamos fazer um negócio aí. Eu dou a voz e te dá o corpo. Tá ótimo. Perfeito. Vai atrás, fica atrás. Isso é o que estava a contar agora. Exatamente. Se tivesse a mentir, agora era apanhado. Exatamente. Sim. Que grande momento. Fingindo que sou gordo, não fazendo vai, pode ir. E depois o Jô era um grande ator, um grande conversador, um grande escritor. Uma cultura extraordinária. O Xangô de Baker Street é um grande livro dele. Enfim, antes de passar à Marisa, só o teu terceiro lugar num festival na União Soviética em que até te vestiste. Até me vesti de cossaco. De cossaco, como é que foi isso? Então, temos aí umas fotos do Pravda aí. No início dos 80, era aquilo que se chama um new talent, não é? Já andava a cantar nas noites de Lisboa. Olha o Pravda. Eu estava a cantar nas noites de Lisboa, já tinha ido à televisão, à rádio, e surgiu o convite para representar Portugal no Festival da Canção Juvenil que se realizava em Sochi, portanto, na Rússia, mas ainda no tempo da União Soviética. E o António Macedo, o vosso colega jornalista António Macedo, iria representar Portugal como membro do júri. Eram 27 países que lá estavam, desde os Estados Unidos, a Argentina, enfim, países africanos, toda a Europa, praticamente, a Alemanha, Roménia, enfim, dos países de leste estavam praticamente todos. Então eram 27 artistas e 27 membros do júri. E eu fiquei em terceiro lugar. O concurso durava 3 dias. E nós éramos acompanhados pela orquestra da Rádio e Televisão de Moscovo. Uma orquestra com 80 e tal músicos que estão ali. É aquela orquestra que vocês estão a ver agora. Ali estávamos num ensaio, numa apresentação qualquer. E então, aquilo obedecia tão simplesmente a isto. O primeiro tema do primeiro dia, todos cantávamos um tema livre, à nossa escolha, que a nossa liberdade nos permitisse, enfim, que desejássemos. No segundo dia, era obrigatório cantarmos um tema do nosso país, portanto, cada um cantava um tema do seu país. E no último dia, tínhamos que cantar um tema ou de um compositor ou poeta soviético. E eu disse, bom, eu sei meia dúzia de frases em russo, só para fingir. Agora,
para cantar uma coisa em russo tinha que ser como deve ser, tive que pedir uma pessoa para me ajudar foneticamente a dizer "Potsasnoy", e cantei a Kalinka. E a história que tu queres que eu diga aqui é que eu estava na noite anterior no hotel, no bar do hotel, com o meu tradutor. E estavam uns tipos a tocar, com aqueles fatos lindíssimos, eram uns fatos azuis, eles ficavam bem aqui neste cenário, assim a 3/4, fazer aquelas casacas a 3/4, com o boné, aquele chapéu de pele e as botas altas, a tocar balalaicas e não sei o quê, e bateria. E eu disse assim ao André, olha, se eu amanhã for cantar a Kalinka com um fato daqueles, aquele é um auditório de 6.000 pessoas e a televisão, tudo, vem tudo abaixo. Tu queres que eu fale com eles? Vá lá falar, por favor. E ele em russo, lá se entendeu? Então os homens emprestaram-me um fato daqueles e no dia seguinte o vosso amigo, quando a orquestra começa, pam, 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 eu entro a fazer aquela cena com as aquilo. E ficaste Ninguém esperava que um Tuga entrasse ali vestido de coceira. Nós estamos mesmo a terminar o tempo. Vou apelar ao poder de síntese. Nós estamos apenas a 3 dias de se assinalarem os 52 anos da Revolução de Abril. Quem diria, não é? É verdade, 52 Éramos anos. todos umas crianças. O que é que recorda desse dia e que caminho é que entende que fez a democracia até agora? Só temos 2 minutos, não é? 1 minuto e 30 segundos. Fica para o próximo programa a história do 25 de Abril, eu acho que 52 anos depois ainda se falta cumprir muita coisa de Abril, nomeadamente o respeito de um pelo outro. Acho que a sociedade aqui no mundo, de uma forma geral, se radicalizou imenso, se extremou imenso. Ficámos todos reféns do algoritmo. Ficamos reféns dos ódios sistemáticos e sistémicos que se instalaram à extrema-esquerda e à extrema-direita. Eu, que sou um artista e sou um homem das vozes, procuro sempre encontrar pontos de consenso e de diálogo. Por exemplo, eu podia vos surpreender aqui com uma coisa que pode unir alguns extremos. É uma surpresa para vós. Vocês imaginam, de poucos dias de Abril, o poema de Ari dos Santos, As Portas que Abril abriu, na voz de Oliveira Salazar? Querem ouvir? Uma surpresa. Era uma vez um país onde entre o mar e a guerra vivia o mais infeliz dos povos à beira-terra, por onde entre vinhas, sobredos, vales, socalcos, searas, serras, atalhos, veredas, legírias e praias claras, um povo se debruçava como um vime de tristeza sobre um rio onde mirava a sua própria pobreza. Digam lá que não é possível unir os extremos. Olha que muita gente mais nova que está a ver nunca tinha ouvido como é que Salazar fala e agora ouviu. Fica para a próxima vez que cá vies, o que é que viveste no dia 25 de abril de 74? Meu Deus, a história vai ser gigante. Muito obrigado. Muito obrigado. Fica prometido esse reencontro, Fernando Pereira. Muito obrigada mais uma vez. Prazer.